Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária híbrida desta segunda-feira. E hoje o destaque da pauta é o requerimento para tramitação em regime de urgência de projeto do governo que trata da isenção de ICMS nas operações sobre doações para a Justiça Eleitoral de produtos para o combate à Covid-19. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido o deputado delegado Danilo Braense para proceder à leitura do versículo da Bíblia. Não estando presente... Estou presente, presidente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muito obrigado, delegado Danilo Braense. Fica dispensado assim, após a leitura do versículo da Bíblia, a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Passamos então à fase do expediente. Primeira parte, link para cima e despacho. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marco Silveira. No minuto de silêncio, faleceu na madrugada hoje o ex-servidor da casa da nossa TV Assembleia, é o Isaías Raimundo Dosval. É Dosval, mais conhecido por Zazá. Ele faleceu, trabalhou 10 anos aqui conosco na TV Assembleia, então eu quero solicitar um minuto de silêncio em nome de todos os nossos colegas pelo passamento do nosso querido Zazá. Eu consulto algum colega parlamentar que queira fazer registro igual ao deputado Hércules, um minuto de silêncio. Senhor presidente, Marcelo, que é o deputado Luciano, também quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de uma enfermeira de Iguaçu chamada Beth do Benício, uma enfermeira conceituada, querida, e muita fama de ser passista dos carnavais de Iguaçu e da escola de samba. Ela e o marido Benício eram o símbolo da alegria e da energia positiva. E no trabalho, uma referência na área de saúde no município de Iguaçu. Beth do Benício. Peço um minuto de silêncio com muito respeito. Ok, Luciano. Mais algum parlamentar? Não tendo nenhum parlamentar mais, então passamos então um minuto de silêncio proposto pelo deputado Hércules Silveira, já tendo citado aqui o nome da pessoa que veio a falecer, também o deputado Luciano Machado. Minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado a todos. Passamos então à primeira parte do expediente para simples despacho. E tem um ofício 21-2020-85 da deputado Vandinho Leite, justificando sua ausência. Justificada a ausência à secretaria. Ofícios 22 e 154, todos 2020, deputado Coronel Alexandre Quintino. Também justificando sua ausência à secretaria. E tem 3, mensagem 149-2020, governador do Estado caminhando para a lei 493, que autoriza a executiva a permutar imóvel no município de Vitória. Após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, as comissões de Justiça, de Finanças e também incluo aqui agora, nesse momento, peço a mesma atenção, a Comissão de Infraestrutura. E tem 4. Mensagem 160-2020, Governo do Estado encaminhando para a Lei Complementar 38, que altera a Lei Complementar 309, que dispõe sobre o perfil tipológico das unidades de ensino da rede pública, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei 523-2020, deputada Dilce Espíndola, Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 524-2020 da Comissão de Saúde, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Parecer oral da Comissão... Alguém se manifestou? Não. Parecer oral da Comissão de Justiça
em votação realizada na 16ª reunião ordinária, conforme decisão aprovada em plenária na sessão do dia 26/8, o autor terá 3 sessões para apresentação de recurso da decisão do parecer da Comissão de Justiça, conforme dispõe o inciso 1º, parágrafo 6º, artigo 23, do regimento interno, alterado recentemente pela resolução 6.360. Item 8, parecer 08/2019 da Comissão de Justiça, incluso no lado do dia. Pareceres 11/2019, 127/2019, 145/2019, 150/2019, 154/2019, 168/2019, 168/2019, todos os despachos iguais, incluam-se na ordem do dia. Em 15º, requerimento número 82, 2020, deputado Euclério Sampaio, de licença sem remuneração, nos termos do artigo 305, item 3, a contar do dia 28 de setembro, à Secretaria para providenciar o ato de licença. Requerimento 083, deputado Lourenço Pasolini, retirado do projeto de lei 4941. Defiro. Eu fui brisolista lá atrás. Peço às senhoras e senhores deputados possam desligar os seus microfones. Segunda parte do expediente, sujeito a... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, Marco Garcia. Senhor presidente, gostaria de pedir ao senhor que o senhor pudesse inverter a fala das comunicações. Eu vou colocar essa matéria em votação logo após a leitura do expediente. Sujeito à deliberação, conforme propõe de Vossa Excelência. Item 17, requerimento de urgência 166-2020, deputado Dari Paguni. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer oral da Comissão de Justiça, que conclui pela rejeição do despacho negatório do presidente da minha diretora, projeto de lei 86119. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Meio Ambiente, de Educação e de Finanças. Do item 19 ao item 43, tratam-se de indicações das senhoras e senhores parlamentares. Coloco os referidos itens em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, gostaria... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Torino Marques. Gostaria só de justificar voto aqui. Na indicação 1920/2020, indicação também 1921 e a indicação número 1922, 31ª, 32ª e 33ª, todas de minha autoria. Eu queria dizer... Você tem a palavra para fazer justificação de voto. Ok, então, muito obrigado, deputado Marcelo Santos, que preside a sessão. Nas andanças que nós fazemos nos 78 municípios do Estado do Espírito Santo, nós vemos que o desenvolvimento acontece, mas ainda tem muito a desenvolver nos nossos municípios do Estado do Espírito Santo e em São Roque do Canaã, que é uma estrada, né? Foi um pedido que eu fiz até um vídeo ao governo do Estado do Espírito Santo, que deu uma atenção muito grande. É uma estrada que liga a sede do município de São Roque do Canaã até o distrito de Itaçu, e logo depois vem Itaguaçu. Então, gostaria de uma atenção muito especial do governo do Estado para que faça o asfaltamento o mais rápido possível, um asfaltamento de qualidade para essa região. E tem também no município de Baixo Guandu, até a comunidade de Alto Mutum, o asfaltamento da estrada que liga essas regiões, Baixo Guandu, até a comunidade de Alto Mutum. E também para manutenção com recapeamento o mais rápido possível e também asfaltamento da estrada que liga os municípios de Santa Leopoldina a Santa Teresa. Essas são as indicações que eu fiz nesta segunda-feira, às 3h09, eu coloquei para o governo do Estado analisar e fazer isso o mais rápido possível, porque são regiões onde nós temos uma produção rural muito grande, a agricultura familiar fala muito alto ali, e às vezes a pessoa coloca o seu produto em cima do caminhão, a estrada não é boa, muita poeira, e o caminhão acaba dando defeito também, e fica muito, muito difícil o transporte desse produto agrícola que chega à nossa mesa, passar por uma estrada em 2020,
metade do século XXI aí, a gente está com estrada ainda de chão. Isso para mim é um absurdo. Eu peço encarecidamente ao governo do estado que dê uma atenção melhor às estradas do nosso estado do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tonino. Acabei de receber uma ligação aqui do governo do estado dizendo que Vossa Excelência está antenado. O governo tem um programa de recuperação da malha rodoviária estadual e, naturalmente, o pleito que Vossa Excelência cita já está contemplado e, naturalmente, vão melhorar as vias de acesso e transporte de mercadorias para esses que tanto precisam. Não há mais algum deputado a criticar o voto? Eu vou colocar a proposta, então, do nosso deputado Marco Garcia em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, no contrário se manifestam. Aprovada, então, a inversão da pauta, preservando na íntegra a fase das comunicações. Passamos, então, à fase da ordem do dia. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei, de resolução, 15-2020, da mesa diretora que altera o inciso 1º, artigo 4º, da resolução 3.637. O prazo vencido na Comissão de Justiça. Nesse momento, eu convoco a Comissão de Justiça e pergunto ao deputado Gandini se ele já está apto para votá-la, mesmo tendo prazo vencido. Sim, senhor presidente, eu vou avocar a matéria. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Eu pergunto a Vossa Excelência se nós poderíamos fazer em conjunto. Eu consultaria os demais colegas das comissões. Ok, se outro presidente, se puder definir outro presidente, eu relato, mas me facilita pelos nomes das outras comissões que eu tenho aqui no momento. Eu consulto, então, a Comissão de Educação, se ela pode fazer em conjunto com as comissões de Justiça e Finanças. Sem problema, senhor presidente. Deputado Vandinho Leite, pode ser em conjunto. Muito obrigado, gigante. A Comissão de Finanças, com o deputado Euclério está de licença. Deputado Enivaldo Eusébio dos Anjos. Nós concordamos plena e inteiramente, senhor presidente. E eu designo Vossa Excelência para presidir, já tendo como relator o deputado Fabrício Gandini. A palavra, presidente Enivaldo dos Anjos, e em seguida Gandini, que é o relator das comissões reunidas. Senhor presidente, ok. Senhor presidente, vou aceitar a designação de Vossa Excelência e, embora Vossa Excelência já tenha feito, eu vou reforçar a indicação de Vossa Excelência para o relator, deputado Gandini. Está com a palavra. Senhor presidente da comissão reunida, eu vou dar pela constitucionalidade e aprovação do projeto, tendo em vista que o projeto só possibilita que outro, além do primeiro secretário, assuma a função de estar à frente da escola do Legislativo. Então, essa é a finalidade do projeto. Não vejo óbice que exista um rodízio entre outros deputados. Essa é a intenção do projeto. Se essa é a intenção da mesa diretora, como não tem nenhum aumento de despesa, pelo que consta no projeto, não tem nenhuma questão de impacto, enfim. Então, pela constitucionalidade e aprovação do projeto, e devolvo à presidência. Deputado Enivaldo, devolvi não sei se o deputado Enivaldo ouviu. Bem, ouvi. Está me ouvindo, deputado? Sim. Pois é, então eu já vou botar em discussão a matéria nas 3 comissões. Não havendo quem queira discutir, eu vou ler os votos da Comissão de Justiça. O voto do deputado Coronel Quintino. Senhor presidente, eu voto com o relator. Deputado Janete Sá. Voto com o relator. Deputado Rafael Favato. Voto com o relator. Deputado Marcelo Santos está na presidência. Deputado Vandinho Leite. Do relator, senhor presidente. Deputado Emílio Mamé, como suplente da Comissão de Justiça. Senhor presidente. A matéria aprovada na Comissão... Obrigado. A matéria aprovada na Comissão de Justiça, passando na Comissão de Educação. Deputado Vandinho Leite. Senhor presidente. Deputado
Comissão de Educação. Deputado Pasolini, da Educação. Com o relator, senhor presidente. Deputado Sérgio Majestic. Voto com o relator. Deputado Agum. Com o relator. Deputado Emílio Mameri. Com o relator, senhor presidente. A matéria aprovada na Comissão de Educação, passamos à Comissão de Finanças. Deputado Zé Esmeralda. Deputado Gandini é o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Rafael Favato. Com o relator, presidente. Acompanho o voto do deputado Chambinho, com o relator. Deputado Marco Garcia. Voto com o relatório desse brilhante relator. Deputada Janete Sá. Voto com o relator. Deputado Luciano Machado. Voto com o relator. Senhor presidente, a matéria passou por maioria de votos na Comissão de Finanças, aprovado nas 3 comissões, Educação, Justiça e Finanças. Devolvo a Vossa Excelência o projeto. Muito obrigado, deputado Enivaldo. Gentilmente emprestou seu tempo para poder presidir as comissões reunidas. Também o deputado Fabrício Gandini. No exercício da presidência eu não posso votar, mas se pudesse, votaria também favorável. Coloco então, nesse momento, tendo sido aprovado nas comissões reunidas, a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca a matéria em votação. Deputados que aprovam, permaneçam com 5 votos, contrários, manifestem. Aprovado o projeto em mesa para promulgação. Item 2, discussão única em regime de urgência para a resolução da mesa que dispõe sobre o procedimento de cobrança administrativa a ser adotado no acerto de contas em caso de desligamento de servidores com débito da Assembleia. O deputado Gandini. Projeto? Não, eu fui reescrita, a redação só mudou. Então, vamos relatar a matéria, sim, deputado. Mas cabe ao presidente da Comissão de Justiça convocar a Comissão de Justiça. Sim, o deputado Fabrício Gandini se prevaleceu do prazo regimental. E aí, essa é uma matéria também muito importante aqui para a nossa casa. Ela dá muito mais transparência, inclusive, nessa questão de desligamento. Eu pergunto ao deputado Gandini se ele está apto e se nós poderíamos fazer as comissões também reunidas. Deputado, eu que sou a relatora do projeto, ele distribuiu da minha relatoria. Então, há um erro aqui da essa informação ainda, presidente. Até porque, deputado Janete, com essa fotografia que eu vejo aqui na tela, Vossa Excelência, se eu pudesse, eu mudaria naturalmente a relatoria de Gandini para Vossa Excelência. Não, isso é muito feita na pessoa do deputado Gandini. Eu pergunto ao Gandini só se poderíamos fazer reunidas e Vossa Excelência, deputado Janete, fazer a relatoria das comissões reunidas. Pergunto ao deputado Enivaldo se nós poderíamos também, Gandini. Presidente, eu concordo pela Comissão de Cidadania e pela Comissão de Finanças. Então, nesse momento, pelas comissões reunidas, a deputada Gandini presidindo e a deputada Janete Sá, relatora das comissões reunidas. Obrigada, deputado Marcelo. O projeto de resolução de número 34 de 2019 é um projeto da mesa diretora e ele dispõe sobre o procedimento de cobrança administrativa a ser adotado no acerto de contas em caso de desligamento de servidores com débito junto à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Ou seja, ele regulamenta esse procedimento de cobrança administrativa a ser adotado pela Assembleia Legislativa após a ocorrência do desligamento funcional dos servidores, tanto da Casa como dos gabinetes. Essa atribuição, de fato, ela é da mesa diretora, ela se encontra no regimento interno, no artigo 17, inciso 9º, e dessa maneira nós verificamos a compatibilidade do presente projeto de resolução e que ele é compatível com os textos normativos. Por isso, nós vamos estar relatando pela constitucionalidade e legalidade do presente projeto de resolução de número 34 de 2019, de autoria da mesa diretora. É assim que nós relatamos, senhor presidente, pelas comissões reunidas.
matéria pode ser discutida. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça, como voto do deputado Vandinho Leite. O relator. Ok, deputado Enivaldo dos Anjos. Voto com a relatora. Deputado Coronel Quintino. Eu voto com a relatora. Deputado Dr. Rafael Favato. Não, eu tô em plenário, entendeu? Deputado Marcos Garcia, por favor, microfone. Não sentar. Eu não ouvi. Eu sei, meu amigo. Deputado... desligou? E deputado Dr. Emílio Mameri. Voto com o relator, senhor presidente. Deputado Pastor Marcos Mansur. Com o relator, senhor presidente. Ok, vamos à comissão então agora de Finanças. Deputado Enivaldo dos Anjos, novamente. Deputado Enivaldo já votou. Voto com a relatora. Ok, deputado Voto com a relatora, José presidente. Esmeraldo. Deputado Chambinho. Deputado Marcos Garcia. Voto com o relator, presidente. Eu não ouvi. Deputado Dr. Rafael Favato, se ele votou. Não, né? Então vamos aos suplentes. Deputado Luciano Machado. De acordo com o relator, meu querido deputado Gandini. Ok. Deputado Pastor Marcos Mansur, novamente. Meu presidente, com o relator. Vamos à Comissão de Cidadania agora. O presidente é o deputado Enivaldo dos Anjos, como vota? Voto com a relatora. Deputada Irine Lopes. Acompanha a relatora. Deputado Delegado Lourenço Pasolini. Acompanho o voto da relatora. Deputada Raquel Lessa. Deputada Dilce Espíndola. Deputado Carlos Von. Com o relator, senhor presidente. E deputado delegado Danilo Baense. E deputado Renzo Vasconcelos. Danilo Baense com o relator, hein, presidente? Ok. Deputado delegado Danilo votou, então, tendo votação unânime em todas as comissões, Senhor devolvo a presidente, mesa para prosseguir a computa matéria. meu voto a favor e da cidadania, faz favor. Deputada Ok, Dilson. deputada Dilson também. Ok, Mas já tendo sido devolvido. votado, então, no regime de urgência da projeto de resolução 34/2019, a matéria em si, nas comissões reunidas, aprovadas, eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca a matéria em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado o projeto em mesa para promulgação. Passamos ao item 3, discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º do Regimento Interno, a proposta de emenda constitucional do deputado Lourenço Pasolini, que altera o dispositivo da Constituição Estadual para adequação com as alterações trazidas pela emenda constitucional 104 de dezembro de 2019, referente à instituição de polícia penal. Na Comissão de Justiça, o relator Gandini prevaleceu do prazo regimental, mas também existe emenda aditiva do próprio autor anexada à proposta para ser analisada pela comissão. Nesse momento, eu convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral e a emenda aditiva do autor. A palavra é do deputado Feliz Gandini. Senhor presidente, eu vou manter o prazo.
Mantido o prazo, passamos para o próximo item, número 4, discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º do Regimento Interno do projeto de lei 951/2019 do delegado Lourenço Pasolini, que dispõe sobre incentivo à instituição de casas de passagem. Na Comissão de Justiça, o relator designado foi o coronel Alexandre Quintino, pela constitucionalidade. Na Comissão de Danilo, o relator Enivaldo dos Anjos se prevaleceu do prazo regimental. Eu consulto o deputado Enivaldo dos Anjos se ele mantém o prazo, que é até o dia 6, ou está apto a relatar. Senhor ilustre presidente Marcelo Santos, meu companheiro, meu aliado, vou prevalecer do prazo regimental. Ok. Passamos então ao item número 5. Discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º do Regimento Interno, projeto de lei 598/19, deputado Lourenço Pasolini. Relator designado na CCJ, Enivaldo dos Anjos. Na Comissão de Educação, designado Vandinho Leite. Na Comissão de Defesa do Consumidor, designado Frederico Pavung, e ambos pela aprovação. Na Comissão de Finanças, relator, deputado Enivaldo dos Anjos, prevaleceu do prazo. Eu tenho que solicitar uma alteração, uma vez que o deputado Enivaldo dos Anjos relatou na Comissão de Justiça e não poderia relatar em outra comissão, salvo se nós tivéssemos usado o mecanismo das comissões reunidas. Então, nesse momento, na Comissão de Finanças, eu convoco a mesma, está presente conosco aqui o deputado Euclédio Cariacica Santos Sampaio, para que possa redesignar novo relator, se entender, uma vez que o relator designado, o deputado Enivaldo, está com prazo, mas ele não pode ser relator, porque previsão regimental impede de relatar ser relator em duas comissões na mesma matéria, salvo o dispositivo das comissões reunidas. Com a palavra, o deputado Euclédio Sampaio. Senhor presidente, eu vou avocar a matéria, então, para relatar e vou ficar no prazo para poder analisar a matéria melhor. Deputado Euclédio Sampaio avoca para relatar, pede prazo. Refiro. Item 6, discussão especial em terceira sessão. A matéria vai para as comissões. Item 7, especial também em terceira sessão. Não havendo deputado inscrito, a matéria também vai para a terceira sessão. Então, do item 8º até o 13º, a discussão especial em terceira sessão, não havendo deputado inscrito, a matéria vai para as comissões. Do item 14º ao 44, discussão especial em primeira sessão, não havendo oradores inscritos, as respectivas matérias irão para a segunda sessão. Deputado Marcelo, então, agora, deputado Marcelo, pela ordem. No item 19, que está aqui, discussão especial em primeira sessão do projeto de lei de número 46 de 2020 do deputado Vandinho, já tem um projeto igual a esse, que é de nossa autoria, de 2019, que é o 390 de 2019. Aí eu gostaria de chamar a atenção do pessoal que assessora a mesa para poder pensar o projeto, porque senão vai ficar dois projetos tramitando na mesmíssima direção, são o mesmo com o mesmo objetivo e mesmo projeto, não vi diferença, né, para pensar ao nosso, que é anterior, que é de 2019, que é o 390. É a ressalva que faço. Eu peço à assessoria da mesa que possa avaliar, foi registrado agora pelo deputado Janete, que inclusive tem uma proposta mais antiga em tramitação, e se for matéria correlata, que seja para pensar, para definir. Inclusive, essa matéria nossa, deputado Marcelo, já passou pela Comissão de Justiça com parecer pela constitucionalidade. Parabéns. Passamos, então, agora à fase das comunicações, fazendo um lembrete novamente para avaliarem a manifestação da deputada Janete de Sá, nos tratar de matéria correlata, que, se caso confirmado, seja anexado, observado o critério da antiguidade, que no caso dela já tramita há mais tempo. Passamos então à fase das comunicações. Concedo a palavra nesse momento a ele. Deputado Marcelo, pela ordem. Pela ordem, deputado Sérgio Magés. Deputado Marcelo, na semana passada eu já tinha sugerido ao presidente Eric, e ficou de dar uma resposta hoje, que a gente, quando há inversão, como é o caso de hoje, ou mesmo quando não há,
esse combinado de falar 5 minutos, ele independe se é fase das comunicações ou se é o grande expediente. Então, a minha sugestão foi que a gente usasse sempre o grande expediente, porque aí fala o líder partidário e depois, na ordem, todo mundo fala, que é o que está acontecendo. Então, eu sugiro, claro que se houver anuência do plenário, que assim fizéssemos hoje, né? Ao invés da fase das comunicações, vai para o grande expediente, fala o líder do partidário e depois segue os oradores inscritos, porque dá no mesmo, não há prejuízo algum para ninguém nesse sentido. Obrigado. Eu quero perguntar ao deputado Magés, com a permissão de Vossa Excelência, se, naturalmente, aquele que falou pela liderança poderá falar novamente ou não. É a pergunta que eu faço ao deputado Magés. Doutor Hermes, não sou eu que defini. Isso foi definido num acordo que o presidente Eric fez, que sempre, independente de qualquer coisa, sempre... A proposta. Então, quem vai decidir nem é o presidente, é o plenário. Então, mas eu quero saber o seguinte: se você falar, eu falar pela liderança, se eu terei condições de falar novamente no grande expediente, ou se eu vou falar nos oradores inscritos novamente. A pergunta é essa. Pelo acordo, não, doutor Hércules. Independente de haver essa troca ou não, o acordo foi que cada um falasse 5 minutos, independente de qualquer coisa. E quem falasse uma vez não voltaria a falar, independente de ser liderança partidária ou em qualquer outro momento. Agora, por outro lado, doutor Hércules, eu acho também assim, como nós voltamos a ter sessões híbridas, que o grande expediente poderia voltar ao normal também, né? Ao invés de 5 minutos ser 10 e quem é da liderança fala 15. Deixa eu fazer um registro aqui. Como o presidente Eric não está na sala agora, nesse momento, e foi questionado a ele, eu estou meramente cumprindo um rito de substituição. Eu vou manter o praticado anterior, vamos passar a fase das comunicações e amanhã o presidente delibera, até porque eu vi o deputado Coronel Quintino preparando, inclusive, até a gravata dele para se manifestar. Ele tirou a gravata. Então, nesse momento, eu quero que... acho que a proposta do deputado Sérgio Magés é interessante, a pergunta do deputado Hércules também é muito pertinente, mas eu acho que quem tem que ajustar isso em consonância com o plenário é o deputado Eric, alvo do questionamento de Vossa Excelência. Então, nesse momento, eu passando a fase das comunicações, eu convido ele para fazer uso da palavra, o deputado Coronel Alexandre Quintino, que também botou muito vagabundo na cadeia enquanto coronel e comandante lá no sul do estado. A palavra, Coronel Alexandre Quintino. Senhor presidente, hoje eu vou me abster da fala. Você fez eu gastar essa saliva toda para se abster? Passa a palavra, então, a ele, o nosso Dari Pagung, líder do governo. Estando ausente, com a palavra o delegado Lorenzo Pasolini. Desculpa, Danilo Baense. Estando ausente, delegado Lorenzo Pasolini. Estando ausente, deputado Hércules Silveira. Senhor presidente, prezados colegas. Deputado Hércules, só fazer uma... Me perdoe, aqui, não está contando o tempo, Vossa Excelência, não. Deputado Doutorino Max, se encontra presente? Sim. Vossa Excelência tem vídeo para aparecer ou vai ficar surdo? Já estou aqui, Marcelo Cariacica Santos, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, um dos poderes do nosso Estado do Espírito Santo. Eu vou transferir a presidência para o senhor gostaria de transferir a presidência para mim agora? E vou passar a palavra para o deputado Hércules Silveira e Vossa Excelência conduz a sessão nesse exato. Ok, com o maior prazer, deputado Marcelo Santos, são 3 horas e 34 minutos. Deputado Hércules Silveira. Muito bem, senhor presidente e demais colegas deputados. Nosso povo do Espírito Santo que assiste a nossa sessão, o meu abraço e é com muita satisfação que eu me dirijo a vocês. Eu quero lembrar também, muita gente vem cobrando a minha ausência na candidatura à Prefeitura de Vila Velha.
Eu renunciei à candidatura a pedido de várias entidades sem fim lucrativo, entidade do terceiro setor, que me pediu que eu continuasse aqui na Assembleia para fazer o trabalho que eu tenho feito aqui nesse tempo todo que eu estou aqui. Alegando, inclusive, hoje de manhã mesmo eu tive uma reunião com as pessoas com deficiência lá em Vila Velha, e veio me abraçar mais uma vez, dizendo para eu continuar aqui, fazendo o que eu venho fazendo, atendendo, dando voz a essas pessoas que não tinham voz, é cego, é surdo, enfim, são pessoas usuárias de cadeira de roda e com doenças raras, e na verdade eu atendendo essa população, eu vou continuar aqui na Assembleia fazendo esse trabalho. Algumas coisas que vocês têm visto na imprensa, na grande imprensa, os dois maiores jornais do Estado, eu não vou responder porque o momento é de calar. Eu vou responder na hora própria. Tem muita resposta mesmo, mas eu não vou dar essa colher de chá que eles estão querendo debater. Na verdade, eu tenho que agradecer muito ao povo de Vila Velha. A última vez que eu fui candidato a vereador, fui o mais votado. E as 4 vezes que eu fui candidato a deputado, todas as vezes eu saí eleito de Vila Velha. Então eu tenho que agradecer muito ao povo de Vila Velha. E o povo de Vila Velha me conhece mais do que o povo do Espírito Santo. Naturalmente, eu não nasci em Vila Velha, eu nasci em Cachoeiro. O povo de Cachoeiro me conhece bastante, mas o povo de Vila Velha me conhece mais porque eu convivo mais em Vila Velha do que em outros municípios do nosso estado. Na verdade, vocês podem escrever, podem falar o que quiser, mas aí a prova é o povo de Vila Velha que tem me reconhecido a defesa que eu tenho feito por aquela população e pelo Estado do Espírito Santo também. Então me pediram para que eu continuasse aqui. E eu atendi esse pedido, estou muito satisfeito e muito feliz com isso. Algumas pessoas que têm colocado alguma coisa na imprensa, pode ficar tranquilo, não vou responder agora não. Mas a sua batata está assando. Sua batata está assando. Então eu vou responder na hora certa, na hora certa. Não adianta, a imprensa pode me procurar, isso que eu falei aqui agora, não vou falar nada com a imprensa, eu não vou responder. O que eu posso responder são meus atos, são o meu trabalho, que eu tenho mostrado. Vossa Excelência me permite uma parte, não, deputado Hércules? Pois não. Deputado Hércules, Vossa Excelência é um patrimônio do Espírito Santo, particularmente Cachoeiro de Itapemirim de Vila Velha. Não importa o que o pessoal fala, o que importa, deputado Hércules, é a sua idoneidade, a sua dignidade. Vossa Excelência é um homem que cuida da saúde, que nos honra muito. Fique tranquilo, doutor Hércules, porque Vossa Excelência continuará sendo esse patrimônio que a Assembleia Legislativa tem e que Vila Velha mandou para a Assembleia Legislativa e que Cachoeiro de Itapemirim exportou para Vila Velha. O meu abraço, a minha solidariedade. Estamos juntos, doutor Hércules. Vá em frente, que Vossa Excelência sabe o que faz e Deus o ilumine. Obrigado, Ferraço. E você é testemunha disso e você sabe o que você sofreu e o que Ricardo Ferraço também sofreu quando era candidato a governador do estado, praticamente eleito. Então nós conhecemos esse pessoal. Nós sentimos na pele o que nós já passamos. Mas não tem nada não. Eu vou continuar fazendo o mesmo trabalho aqui em Vila Velha, sempre defendendo as causas que eu tenho defendido aqui, especialmente saúde, especialmente ao terceiro setor. Nós criamos a Frente Parlamentar do Terceiro Setor, estamos desenvolvendo isso muito bem. Fizemos uma reunião hoje lá em frente ao CREF com várias pessoas, usuários de cadeira de roda, pessoas cegas, enfim, fazendo trabalho que eu vou continuar fazendo aqui na Assembleia, fazendo em Vila Velha e fazendo no Espírito Santo. Então, Ferraz, muito obrigado, mas nós conhecemos muito bem essa história e vamos contar na hora oportuna. É tempo de calar. É tempo de calar e eu estou calado. Mas vai ter tempo de alguém ouvir também. É só questão de aguardar. Muito obrigado pela tua tolerância desse segundo. E mais uma vez, Ferraz, meu irmão, muito obrigado pelas suas palavras. 80ª sessão ordinária, híbrida, virtual e também presencial, 19ª legislatura. 5 de outubro, são 3 horas e 39 minutos. Agora com a palavra, doutor Hudson Leal. Doutor Hudson, doutor Emílio Mameri.
Eu vou me abster de falar nesse momento. Doutor Emílio? Doutor Hudson? Vai se abster? Doutor Rafael Favato? Boa tarde, presidente Corino, deputadas e deputadas presentes na sessão. Hoje, diante de 1 milhão de mortos, mais de 1 milhão de mortos, né, o mundo teme sinais da segunda onda de Covid. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as aglomerações que estamos presenciando, né, nos finais de semana, bares e restaurantes. Até que nas praias, as aglomerações nas praias, ao ar livre, ela ainda é menos importante do que nos bares e restaurantes. A gente tem visto muitas aglomerações nos bares e restaurantes. As nossas praias, elas são de longa extensão. Por exemplo, a praia de Itaparica, a praia da Costa, Itapuã, ela tem uma extensão muito grande. Para quem quiser ficar aglomerado, tem que realmente montar uma barraquinha em cima da outra. Quem quiser ficar distante, consegue manter um distanciamento na praia. Eu temo muito pela segunda onda. As pessoas estão esquecendo da proteção dos protocolos, das máscaras. Eu tenho visitado alguns municípios e a gente vê que o uso das máscaras está diminuindo muito. O resultado disso, espero não ver daqui a uns dias, a volta do aumento do número de casos de coronavírus. O mundo está perto de ultrapassar uma marca histórica, né? São mais de 1 milhão de mortes do Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins. Puxando os números para o alto estão os dois maiores países do continente americano, os Estados Unidos, com 205 mil mortos, mais de 205 mil mortos, e o Brasil com mais de 140 mil mortos. O chefe do Programa de Emergência da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, disse na última segunda-feira, dia 28, que o número oficial de mortes por Covid no mundo é apenas uma fração da realidade. Há estimativas de que ele possa estar hoje em mais de 2 milhões de mortos. Em 9 meses, o coronavírus já viajou por 188 países. A marca da última foi alcançada no momento em que várias partes do mundo emitem alerta de segunda onda de contaminação, especialmente na Europa, que vem adotando medidas de isolamento cada vez mais restritivas. Então, na Europa, as medidas estão cada vez mais restritivas. E por determinação do governo francês, por exemplo, os bares de Paris e de outras 10 cidades fecharão as portas a partir das 22 horas. A França vem registrando mais de 10 mil novos casos diários, um aumento de 50% com relação aos últimos 14 dias. E essa é a realidade na qual poderemos viver daqui a alguns dias. O Reino Unido, do outro lado do Canal da Mancha, as contaminações também se aceleraram. Andy Burnham, prefeito de Manchester, pediu uma revisão do horário de fechamento dos bares em razão de vídeos recentes que flagraram multidões se aglomerando em supermercados após as 22 horas. Ontem, a emissora holandesa, NOS, informou que o premier Mark Rutte preparou um plano para registrar as viagens para Amsterdã, Roterdã e Haia, as 3 principais cidades da Holanda, que vem registrando mais de 2,5 mil casos por dia, mais do que no pico da pandemia em abril. Portanto, vários países da Europa que tinham passado por isso estão voltando atrás porque as pessoas não estão respeitando os protocolos. Assim como estamos vendo aqui. Então, hoje, meu alerta para isso não acabou ainda. Então, o nosso alerta ainda não acabou. O vírus ainda está circulando. O uso da máscara, do álcool em gel, lavar as mãos ao sair de casa, ao chegar em casa, ainda é palavra de ordem. Manter o distanciamento social é de suma importância. Eu sei que ficar trancado em casa não está sendo fácil para ninguém, mas é justo agora, com a diminuição de casos,
Nós não podemos afrouxar as regras. Eu sei que muitas pessoas precisam sair para trabalhar. Uma coisa é sair para trabalhar usando a máscara, chegando no trabalho, lavando as mãos, passando álcool gel. Outra coisa é deixar a Bangu, igual era antigamente. Né? Chegava no supermercado, ia almoçar, não lavava as mãos, não tinha esse hábito de higiene. A higiene não é só na pandemia, a higiene é para a nossa vida. Higiene é para todos os dias da nossa vida, lavar as mãos. Nós estamos movimentando dinheiro, mexendo em dinheiro. Vai lá e vai comer uma maçã com a mão. Para concluir, deputado. É dessa maneira que está sendo a contaminação novamente. Para concluir, deputado Torino, precisamos restabelecer a nossa economia, voltar a contratar, precisamos do comércio aberto e, mais do que nunca, precisamos que todos entendam que o novo normal é isso, usar o uso da máscara, o álcool gel, lavar as mãos, distanciamento social. Quero pedir que o capixaba não desista. Não desista. E não faça aquelas aglomerações que nós estamos vendo lá, vivenciando no Triângulo, em Vitória, nos barzinhos, né, em qualquer lugar, não só em Vitória, não, em Vila Velha, Cariacica, em todos os locais. Os números aqui no estado estão caindo. Falta muito pouco, segurem um pouco mais, que tudo isso vai passar. Cuidem de vocês para a gente cuidar da gente, da economia capixaba. Nós precisamos que vocês cuidem de vocês para que nós, também as autoridades, o governador, possamos cuidar das pessoas. Cuidem para que ali na frente a gente consiga olhar para trás e dizer, vencemos esse vírus. Em meio a tudo isso também quero registrar, depois eu falo sobre essa notícia boa aqui, mas eu quero desejar para o capixaba isso, esse foco, não recair, realmente lavar as mãos é a palavra de ordem. Saiu, teve que pegar um transporte coletivo, chegou no local, lave as mãos. Para concluir, deputado. Essa é a palavra de ordem. Obrigado, deputado Torino. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. São 3 horas e 47 minutos. José Esmeraldo. Deputado Enivaldo dos Anjos. Senhor presidente, deputado Torino Marques, senhoras e senhores deputados, hoje temos positivos da diminuição das infecções e de causas de mortes do Covid. Voltamos a ter novas expectativas de que o país e o Espírito Santo possam se livrar dessa situação triste do coronavírus e, com isto, voltar a ter paz, harmonia e a população poder trabalhar e desenvolver cada vez mais o nosso estado. É triste que quase 150 mil pessoas tenham sido mortas no Brasil e isso deu a nós o segundo lugar em número de mortes, causando transtornos para a maioria das famílias e dando a nós um alerta muito grande de que a situação da saúde precisa ser aumentada, a assistência precisa ser construído melhores condições para atendimento a essas questões que ocorrem de imediato e sem praticamente nenhum aviso e nem nenhuma condição para o salvamento das pessoas. O Espírito Santo, por uma decisão adotada pela Secretaria de Saúde do Estado, acabou fazendo os seus investimentos para conter esse problema de maneira correta ao criar uma estrutura própria e permanente
dando a toda a população capixaba a certeza de que, se por acaso ocorrer qualquer tipo de pandemia, o Espírito Santo ficou com uma estrutura de saúde mais apropriada e mais adequada, não perdendo dinheiro com os alojamentos feitos de hospital de campanha, e deu no que deu aí no Brasil, que a gente tem conhecimento, além de perca de dinheiro, de servir para a corrupção, ainda todos serão desmanchados e não guardando nenhuma estrutura para os futuros problemas que possa haver na área de saúde. Nessa oportunidade, nós aproveitamos para cumprimentar o secretário de Saúde, que conseguiu administrar essa situação com bastante eficiência, com bastante trabalho, visando objetivamente atender a população de forma a ter condições de estruturar toda a rede pública e usando também, a certa altura, da rede particular, mas conseguimos passar os piores momentos desse problema que afligiu a população brasileira, embora ainda tenham que ter cuidados, porque o problema não desapareceu totalmente. Devemos manter o uso de máscara, devemos manter álcool gel, manter e resguardar o problema de comunicação próxima, pessoalmente. E nessa situação em que nós passamos, nós também devemos reconhecer o mérito da mão firme e da coragem que o governador Renato Casagrande teve de controlar a situação, passar por momentos difíceis, sofrer críticas, mas não abriu mão do seu nível de responsabilidade com o Estado do Espírito Santo e com a saúde pública. É de se notar que muitos governadores do Brasil sofreram críticas, sofreram pesadas críticas e não souberam se comportar diante do desgaste e tomar atitudes diversas, prejudicando mais ainda a população. No Espírito Santo, o governador não se preocupou com esse tipo de situação e soube manter firme a posição de comandante do Estado, de organizador da saúde pública, e com isso ele obteve um resultado mais eficiente, mais firme, e pôde mostrar que nesses momentos difíceis é que se conhece um gestor, que se conhece um administrador. E ao se comportar assim, o governador do conceito da população e merece, pelo menos até agora, pelo desempenho que teve, pela diminuição do problema no país, merece todo o respeito, toda a consideração daqueles que trabalham sério, que trabalham observando o interesse público e não o interesse político, e nós tivemos um comando firme, uma atitude digna, uma demonstração de que governar, além de inteligência, além de ter o apoio da população, tem que se ter autoridade, tem que se ter pulso firme para poder, nos momentos piores, saber guiar, saber liderar. Grande líder é aquele que sabe passar por momentos difíceis e momentos que, às vezes, exigem um desgaste para poder administrar, para poder orientar e guiar a população. Nossos parabéns à equipe do governo na área de saúde e, principalmente, especialmente, ao governador Renato Casagrande. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Euclério Sampaio. Deputado Gandini. Deputada Irine Lopes. Deputada Janete de Sá. Irine Lopes. Opa, desculpa. A deputada Janete, a deputada Irine está ali. Desculpe, deputada Irine. Bom, boa tarde a todos e a todas, meus colegas. Boa tarde a quem nos acompanha pelas redes. Boa tarde a todos os servidores que nos ajudam a manter a regularidade das nossas sessões, apesar da pandemia. Eu quero falar hoje, todo mundo está falando do coronavírus, eu quero falar também do coronavírus. Assim, fiquei bastante surpresa que no último... semana passada, 4 dias depois do governador ter decretado o retorno das aulas, ele editou
um decreto, o decreto 1212, que estabelece que um decreto até, vamos dizer, mais ou menos normal em tempos de anormalidade, né? Por 180 dias, estava estabelecido um novo estado de calamidade e, portanto, e essa calamidade por causa da pandemia do coronavírus. Então, como é de praxe nesses decretos, ficam dispensadas as licitações para obras, contratos tanto de obras quanto de bens necessários para enfrentar o problema que foi o objeto do decreto. Então, assim, está errado que o governador tenha feito decreto de acordo com a legislação, de acordo com o que amplamente aí a imprensa noticiou, baseado nos dados da CESA. Não está errado. Não está errado a edição de um decreto com esse teor. O que a imprensa amplamente colocou? Que já estávamos no vermelho, no controle nacional, porque estávamos voltando a ter um crescimento do contágio e daqui a pouco vamos crescer novamente o número de óbitos. Bom, então, obviamente, se tomou as medidas necessárias através desse contrato. O que me faz aqui tocar nesse assunto? Nós temos no estado 3.580 mortos. Nós temos 134 mil casos de contágio. Então, qual é a lógica de editar um decreto dessa natureza e manter as escolas funcionando? Qual é a lógica? Faltam 40 dias úteis, que não são, na verdade, 40 dias para a conclusão do ano letivo, porque, pelo decreto do retorno às aulas, terá rotatividade. O que explica voltar às aulas? Não tem nada que explique isso. Não tem nada. Não tem lógica capaz de se sustentar numa contradição dessa natureza. Eu vou pegar o Estado de Israel como exemplo. Israel fez o retorno das aulas no início de setembro. Com pouco mais de 2 semanas, eles já tinham mais de 1.800 novos contágios. Suspenderam imediatamente. E, alguns dias depois, o Estado de Israel decretou todo mundo voltou para o confinamento, o reconfinamento de toda a população. Por que isso ocorreu? Porque voltaram às aulas. E as pessoas passaram a ter contato direto umas com as outras. Direto. Então, são alunos, professores, professoras, pessoal terceirizado, o administrativo das escolas. Quando tem reunião de pais, inclui-se pais. Onde tem aglomeração, tem contágio. Então, assim, eu procuro ajudar o governo a acertar, a dar certo, mas tem umas coisas que, concluindo, tem umas coisas que são insustentáveis e inexplicáveis. O que eu espero do governador e do secretário de Educação neste momento é a suspensão das aulas, já que tem crescimento na pandemia. Vou ficar por aqui, então. Primeiro a vida,
depois as obras, Tá bom, os chefe, depois contratos. me liga. Tchau. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a deputada Janete de Sá. 3 horas e 59 minutos da sua segunda-feira. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados e deputadas presentes nessa sessão e todos que nos assistem. Desde a semana passada, dia 27, nós entramos num período muito importante no país, que é o processo eleitoral, que vai definir este ano os nossos representantes a vereadores e prefeitos em todos os municípios brasileiros. E a gente já viu, já começou a campanha eleitoral, e eu quero chamar a atenção de todos que nos assistem para as escolhas que nós vamos fazer, porque essas escolhas, elas são determinantes para o futuro dos municípios e o nosso futuro nas cidades e no interior de nosso estado. Nós temos visto toda uma dificuldade para a campanha eleitoral devido a esse problema da pandemia, onde aqueles que tiverem mais expertise na rede social, eles terão mais facilidade, porque nós estamos com dificuldade do contato, eu particularmente que presido um partido, tenho observado muito isso, a dificuldade no contato, a dificuldade de estar no corpo a corpo, mostrando os programas de governo ao eleitor, conversando com ele diretamente no olho do eleitor. Essa dificuldade ela se intensifica exatamente nesse momento em que a gente também tem um problema sério em nosso país e no mundo, que é essa pandemia que acometeu muitas pessoas, muitos brasileiros e muitas pessoas do mundo inteiro, nos mais diversos países. Eu mesmo sou vítima desse problema, um problema que traz sequelas, eu ainda estou com sequelas e essas coisas demoram para poder serem resolvidas, e nós estamos fazendo essa fala exatamente para alertar as pessoas a ficarem atentos à rede social e ter o cuidado de não se levar pelas fake news, porque como essa campanha ela vai ser uma campanha muito de rede social, já começaram a espalhar as fake news que são muito ruins para a definição do eleitor num processo atípico como esse. Vai ser um processo rápido, nós estamos a 40 dias das eleições, com este problema pela frente que é a pandemia, onde esse contato ele vai ser dificultado, mas que ainda por cima precisamos fazer as melhores escolhas, porque dependendo da escolha que a gente faça, e essa escolha ela vai acabar se dando muito pela massificação da imagem, e a rede social, para quem é mais bambambam na rede social, isso acaba sendo facilitado. Então, nós podemos, com essas objeções, a gente incorrer no erro de estar fazendo escolhas que, muitas vezes, ao invés de ajudar essa sociedade a caminhar no sentido de estar observando as políticas públicas que a população mais precisa, que os municípios precisam para poder se desenvolverem, para poder crescer e se desenvolver e ser terras de oportunidades, a gente poder estar fazendo essa escolha errada. Então, eu quero aproveitar esse momento para chamar a atenção de todos que sejam bastante atentos. A rede social ela é um campo que ela dá espaço para muitas inverdades, que a gente procure saber a história daquele candidato, saber se aquele candidato está apto para nos representar na Câmara de Vereadores e na Prefeitura Municipal, para poder a gente estar fazendo as escolhas mais acertadas. Essa escolha, daqui a 40 dias, ela vai definir o futuro nosso e o futuro do município por 4 anos. Então, que a gente esteja bastante atento, porque apesar de todas as dificuldades, é um momento de muita responsabilidade nossa, um momento ímpar, onde a gente precisa acertar o máximo possível. Então, a fala que faço no dia de hoje é por conta deste processo e que as pessoas tenham cuidado para fazer as melhores escolhas. E eu torço para que a gente consiga fazer as melhores escolhas nesse momento importante para o país, em especial para os municípios, que é onde a gente reside, onde a gente está, onde a família da gente está, onde a gente precisa estar melhorando a cada dia, porque o nosso dia a dia é no município. Ok, com a palavra agora, deputado Luciano Machado. Deputado Luciano Machado. Deputado Marcos Garcia. Deputado Pastor Marcos Mansur. Deputada Raquel Lessa.
Deputado Renzo Vasconcelos. 4 horas e 4 minutos, pulou agora, 4 e 4. Com a palavra, deputado Sérgio Majeski. Já se dirigindo ao microfone. Estamos no início desta semana, hoje, segunda-feira. Muito obrigado a todos que nos assistem na TV Assembleia nesse exato momento. Estamos na 80ª sessão ordinária. Deputado Eric Musso. Antes do deputado Sérgio Majeski assumir a tribuna, sempre elegante, com essa gravata única e inigualável, só fazer o registro da minha presença. Desejar uma ótima tarde a todos. Daqui a pouco eu estou no plenário. Muito obrigado, meu querido presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Eric Musso. 4 e 5, deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a sessão nesse momento, aos deputados que estão presentes aqui no plenário e aqueles que estão no plenário virtual. Também cumprimento os funcionários da Assembleia Legislativa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e também pelos demais canais. Todos nós sabemos que uma das principais funções de um parlamentar é fiscalizar. E é uma função difícil. Por quê? Porque ela normalmente depende de outras instâncias e de outros órgãos. Então você fiscaliza, mas a sua ação vai até o momento em que dali em diante ou o Ministério Público, ou o Tribunal de Contas, ou o Judiciário tem que assumir isso. Você não consegue dar cabo de ir até o final, porque a sua função ela tem uma limitação. Nós batalhamos desde 2015 aqui, nesta casa, para acabar com a inconstitucionalidade do mau uso do dinheiro público para a educação. Mais uma vez, resumindo, estados e municípios são obrigados a aplicar 25% da educação, um dinheiro que é chamado de manutenção e desenvolvimento da educação, que está regulamentado na LDB, artigos 70 e 71. Aqui no Estado, parte desse dinheiro passou a ser utilizado há muito tempo para o pagamento de aposentados e pensionistas. Aqui no Espírito Santo, o absurdo foi tanto que o Tribunal de Contas, para além de não coibir isto, e nem a Assembleia Legislativa tampouco, o Tribunal de Contas criou uma resolução para amparar esse absurdo. E assim, desde 2012, apoiado por essa resolução do Tribunal de Contas, que é vergonhosa, mais de 5 bilhões de reais deixaram de ser investidos na educação do Estado do Espírito Santo. Isso eu estou falando só em nível estadual, porque a resolução do Tribunal de Contas passou a autorizar que municípios também fizessem isso. Foram anos de luta. Em 2017, nós fizemos a denúncia na Procuradoria-Geral da República em Brasília. O então procurador Rodrigo Janot apresentou uma ação de inconstitucionalidade junto ao STF, cuja relatora passou a ser a ministra Rosa Weber, que finalmente, na semana passada, colocou em votação e por unanimidade, o STF reconhece a inconstitucionalidade, que era óbvio que era inconstitucional. O STF nem precisava ter se manifestado, porque qualquer pessoa de bom senso, que lê o que diz o artigo 212 da Constituição Federal e o que diz a LDB nos artigos 70 e 71, chega a essa conclusão muito claramente. Até porque é o óbvio do óbvio. Pensões e aposentadorias não contribuem para a manutenção e desenvolvimento da educação simples desta forma. Nós tentamos muitas vezes, tentamos aqui nesta casa, tentamos junto ao próprio Tribunal de Contas e nada foi solucionado. Eu quero parabenizar o Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo. Atenção, não é o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público de Contas do Espírito Santo, que vem alertando há muito tempo que o Ministério Público de Contas vem alertando sobre essa situação. Quero parabenizar sobremaneira o procurador Dr. Heron Oliveira, que fez a sustentação, inclusive, junto ao STF, porque era parte interessada nesta ação também.
No ano passado, mais uma vez, nós fizemos uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado para que não fossem aprovadas as contas do governador até que se acertasse essa situação da questão dos 25% aqui no Estado. E aí, vejam e ouçam com atenção o que disse o atual presidente do Tribunal de Contas a respeito da ação que nós impetrávamos uma vez mais no Tribunal de Contas. Primeiro, o atual presidente parabeniza o relator em seu voto, o relator que tinha relatado contra, né, a nossa ação mais uma vez, e então segue o atual presidente do Tribunal de Contas. Se estivéssemos agora acatando o pedido do parlamentar, o parlamentar, no caso, sou eu, estaríamos jogando o Espírito Santo num abismo fiscal. Esta é a conclusão central do pedido. Quero reforçar que a nossa resolução que disciplina esta matéria está amplamente ancorada no ordenamento jurídico brasileiro, com 0% de dúvida. Ora, e agora? Com a unanimidade do STF dizendo da inconstitucionalidade e o 0% de dúvida do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E mais adiante, ele diz... E mais adiante, o presidente do Tribunal de Contas aqui do Estado diz: esse tipo de decisão a gente precisa dar luz, porque esse nível de irresponsabilidade precisa ter um ponto final. Irresponsabilidade, ele estava se referindo a mim, que eu estava sendo irresponsável ao pedir aquilo que era constitucional, que o Tribunal de Contas não usasse mais a Resolução 238, que imediatamente se cessasse o uso irregular e ilegal do dinheiro da educação aqui no Estado. E agora, eu digo, a quem cabe a irresponsabilidade? Quem é que foi irresponsável durante quase 10 anos ao admitir que 5 bilhões de reais dos cofres públicos deixassem de ser aplicados na educação? E se agora encontrarmos caminhos jurídicos para que o Estado devolva cada centavo disso para a educação, os conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo deveriam ser responsabilizados, porque foi de uma irresponsabilidade imensa fazer uma resolução para amparar uma ilegalidade desse tamanho. E há de se devolver cada centavo desse para a educação, porque isso é justo com a educação do Estado do Espírito Santo, e se não for devolvido, é injusto com os demais estados da federação, que não usaram desse benefício. Cerca de 20 estados da federação não fizeram isso. Então, quero deixar aqui só mais um minuto, presidente. Meus parabéns mais uma vez ao Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo. E agora resta provado, muito claramente, quem agiu com irresponsabilidade durante todos esses anos, acobertando vergonhosamente uma maquiagem mal feita e descabida do orçamento do Estado dos últimos 10 anos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, esse final de semana me assustou com uma comunicação de um médico amigo que, a serviço da Unimed, tornou a repetir que o final de semana estava muito bravo aí em Vitória. Muita gente apareceu com Covid, muita gente apareceu no hospital do Unimed. Eu estou citando um hospital particular. E isso me traz aqui uma lembrança e, ao mesmo tempo, uma advertência. Eu ouvi o discurso do deputado Rafael, que falou como pai, e vi um discurso da deputada Irine, que falou como mãe. E, abrindo os jornais, eu vi uma declaração de um ex-secretário, um dos homens mais honestos que já passou pelo Espírito Santo, José Tadeu Marino, dizendo que, se fosse ele, não deixaria seus netos frequentarem as escolas. Pois bem, senhor presidente, senhores deputados, o comércio está funcionando bem, com muita responsabilidade,
vários setores estão funcionando bem, mas quando eu chego agora para dizer assim, a escola vai funcionar bem, vamos falar aqui sobre a escola pública, não vou falar sobre a escola particular. Vamos falar sobre a escola pública, sobre os nossos professores, os nossos alunos, os nossos servidores. As crianças teriam condições de manter uma máscara no rosto? Teriam condições de ficar sem conversar muito próximo do colega? Teriam condições de ir para o recreio e não conversar com ninguém ou manter a distância? E qual seria o resultado de uma precipitação dessa escolar? Não sei. Inicialmente, eu gostaria de fazer um apelo ao governo do Estado, se é que a minha voz vale alguma coisa. Nós só temos duas soluções. Uma, fazer um projeto proibindo, resolução. E outro, fazendo um apelo ao governo do Estado. Eu prefiro fazer o apelo. Bater, vamos dizer assim, num assunto tão sério, num bom senso, me dirigir ao governo do Estado, para que examine essa situação, não permitindo a abertura do colégio estadual, das escolas estaduais. O problema de escolas municipais é com os prefeitos, é claro. Os prefeitos têm que ter também essa responsabilidade, como tem o governo do Estado, para que esperem mais um pouco. Porque está havendo uma nova onda no mundo inteiro. Uma nova onda no mundo inteiro, gente. Vejam os senhores, a Inglaterra já está voltando, houve uma nova onda. A França já houve uma nova onda. A Coreia do Sul, que foi o exemplo, não é, do menor índice de Covid, já acendeu a luz, o alerta, o perigo. Não é? No Brasil, aqui eu vi uma notícia agora, vindo da Secretaria da Saúde, no meu aparelho, de que nos últimos dias aumentou muito a morte em 6 municípios. Gente, é hora de reflexo. Vamos esperar a vacina, vamos ter juízo, vamos ter cuidado com as nossas crianças, que são os mais atingidos num momento como esse. E uma criança pode pegar o Covid-19 num colégio e trazer para dentro de casa, levar para sua mãe, né? Levar para sua irmã ou para o seu irmão, né? Levar para seu avô, né? Levar para a pessoa que cuida deles dentro de casa. Vamos refletir aqui, nós já estamos presos há muito tempo. Esse diabo do Covid-19, esse satanás que está solto no mundo inteiro, que já atingiu a quase 200 países, que já matou 1 milhão de pessoas, e que a gente não sabe quem será a próxima vítima, se eu, se é você. Vamos ter um pouquinho de paciência, vamos confiar na vacina que está vindo. Aí, quando a criança toda estiver vacinada, quando o professor estiver vacinado, quando o servidor estiver vacinado, aí pode abrir as escolas, porque já esperamos até o presente momento, meu querido presidente, senhores deputados, vamos esperar mais um pouco. A questão de bom senso. Então, eu me dirijo neste momento, também como pai, como avô, né, ao governo do Estado, para que espere mais um pouco. Vamos aguardar mais um momento. Conselho bom é aquele que você leva do coração para coração. Então, os deputados têm sido de muita responsabilidade, os pronunciamentos hoje todos foram muito felizes, eu vi o Enivaldo falando, eu vi a Irine, eu vi o Rafael, né? E vi o Sérgio Majestic até falando em colégio também. Ele que é um vitorioso nessa defesa da escola, né, dos recursos para a escola. Enfim, quero deixar aqui o meu apelo de coração para coração. Vamos esquecer a política nesse momento. Colégio abrir agora não é negócio, não. É suicídio. É um pouco ou muita irresponsabilidade. Vamos ter mais um pouquinho de paciência, vamos cuidar das nossas crianças, vamos evitar esse caos. É um conselho, é uma advertência, é um abraço amigo ao governo do Estado, né, e àqueles que têm responsabilidade pelo destino
do Espírito Santo. Obrigado, presidente. 4 horas e 19 minutos. Com a palavra agora, deputado Vandinho Leite. Eu estou presidindo a sessão, seria eu com a palavra, mas como eu estou presidindo a sessão, eu não vou falar. Vou passar para o deputado Vandinho Leite. Deputado Adilson Espíndola. Senhor presidente, deputado Vandinho, vou declinar nesse momento. Vai declinar, deputado Vandinho? Então, tudo bem, declinou, é regimental. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas se encontra na casa. Vocês sabem que as nossas sessões, elas são híbridas, elas são virtuais, presenciais e também via internet. São 4 horas e 20 minutos. Muito boa tarde a você que nos assiste na TV Assembleia. Senhor presidente, deputado Torino Marques, senhores deputados e deputadas, colegas que estão através da internet, eu quero começar mais uma vez registrando a minha solidariedade a todos os capixabas, a todas as famílias. Continuamos todos unidos e trabalhando muito para salvar vidas. Cada vida que é salva é muito importante. Cada vida, e aí vai uma homenagem muito especial aos profissionais da saúde, guerreiros incansáveis, cristãos, homens e mulheres que têm se dedicado a salvar vidas. Quero reafirmar a nossa confiança na condução, na gestão da saúde, através do secretário Nézio e sua equipe, e a condução firme do governador Renato Casagrande, que é bom de diálogo, que fez a sua vida pública sempre dialogando com as pessoas. É assim na pandemia, assim sempre será. Eu conheço há quase 30 anos, há 27 anos militamos juntos na vida pública, e eu posso testemunhar que é um homem de diálogo. Mas, senhor presidente, eu quero mais uma vez me dirigir dessa tribuna sobre o cerco inteligente de segurança, sobre o cerco eletrônico. Eu entendo que é um equipamento muito importante para a segurança pública, que controla com perfeição os veículos que entram, transitam e saem da cidade, que através da inovação, da tecnologia, através desse equipamento, o cerco inteligente eletrônico, veículos furtados ou roubados podem ser recuperados e criminosos e bandidos podem ir para a cadeia. E eu defendo como parlamentar que esse é um direito de todos os capixabas. Eu defendo que o governo do Estado, que tem feito bons investimentos, bons e importantes investimentos nos municípios, é só olhar para a Serra, tem 96 milhões de reais de obra nesse momento na Serra, na Talma Rodrigues, que liga Laranjeiras de Jacaraípe, na Escola Aristóbulo Barbosa Leão, patrimônio dos serranos, na Escola Marinete, em Felrosa, na Escola em Laranjeiras Velha, na Escola em Chácara Parreiral, na Escola em Carapina e tantas outras, na revitalização da rodovia Norte-Sul, o Hospital Materno-Infantil, que foi entregue ao Estado, o custeio é para o resto da vida do Estado, o Estado que vai manter. A UPA de Castelândia, todos os equipamentos comprados com recursos do governo do Estado. O anel de Carapina, que o governo vai licitar agora, importante para desafogar o trânsito. E eu fico feliz, me sinto útil em ser o elo entre a Prefeitura e o governo do Estado, garantindo investimentos, garantindo os convênios. Então, é com essa convicção que eu peço ao governador Renato Casagrande, ao secretário de Segurança Pública, o competente Coronel Ramalho e a sua equipe, que tem prestado um serviço importante, que o cerco eletrônico chegue à Serra,
que o Estado possa ofertar esse serviço, esse equipamento ao município e possa ofertar a Vila Velha, a Cariacica, a Fundão, a todos os municípios do nosso Estado, porque é comprovadamente um equipamento, um instrumento que funciona, que dá mais condições de trabalho às forças de segurança pública, facilita o trabalho. É por isso que nós defendemos a inovação e tecnologia. Não dá mais para se admitir gestão de município, de cidade grande ou de cidade pequena, sem a inovação e tecnologia. O serviço fica burocratizado, a máquina fica pesada e a eficiência diminui. Então, eu estaria aqui em todas as sessões como estou hoje, solicitando do governo do Estado que faça a instalação do cerco eletrônico inteligente em todos os municípios do nosso Estado. E na Serra, com muita urgência. É o município mais populoso do Estado. É o município que contribui com 30% do PIB capixaba. De cada R$100 que entra no cofre do Estado de impostos, R$30 é fruto do suor do serrano, da indústria, do comércio, do serviço. É uma cidade, então, que precisa, como todas as outras têm direito, mas que precisa da mão firme do poder público e, nesse momento, através do apoio para a instalação do cerco eletrônico inteligente. Tenho dito, eu devolvo a palavra ao deputado Torino Marques. Muito obrigado. Com a palavra agora, deputado Capitão Assunção. São 4h26. Senhor presidente, primeiramente quero deixar registrado a mensagem para nossa amiga lá de Castelo. Ela é uma pessoa que sempre acompanha o trabalho legislativo, agora pelo YouTube, que é a Idiana. Quero deixar registrado porque é importante a gente mostrar que as pessoas de bem estão acompanhando o nosso trabalho, e ela está nesse momento lá na cidade de Castelo, do meio que chega até ela, acompanhando todos os trabalhos, e é fundamental a gente deixar registrado que os cidadãos estão atentos ao nosso trabalho. Um abraço para você, um abraço para sua mãe, para toda a sua família. Que Deus abençoe a todos da cidade de Castelo e a todos que nos acompanham agora. Inicialmente, senhor presidente, quero fazer um registro que eu recebi uma notificação do Ministério Público, na verdade já é da juíza da 52ª Zona Eleitoral de Vitória, dizendo que o capitão Assunção, que desde o começo do mandato tem usado a farda de gala para participar de todo o mandato parlamentar que foi dado pelo povo capixaba, que eu agora não posso mais usar a minha farda para fazer a campanha. A incongruência é tão grande e a aberração é tão grotesca que eu quero mostrar aqui em que fatos o Ministério Público, um promotor, não é todo o Ministério Público, a gente sempre frisa isso porque eu tenho grande respeito pelo Ministério Público, tenho grande respeito pela Justiça e cumpro o que for determinado, mas eu deixo registrado as aberrações. Eles fizeram receberam uma denúncia, né, anônima, e passaram adiante a mensagem. Não se deram ao luxo de corrigir o Ctrl+C, Ctrl+V. Fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V numa decisão tomada no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, pasmem, senhores, pasmem, lá no Rio Grande do Sul existe a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. É a mesma atuação das polícias militares nos outros estados. Se o promotor quiser, se a juiz doutora Gisele quiser, eu dou uma aula para eles. Eles podem entender da área deles, mas eu entendo da área de segurança e das corporações que fazem a segurança pública em seus estados. Dou uma aula porque, respeitosamente, eu estudei para isso. Eu formei para isso, eu me pós-graduei para isso. Então, fizeram Ctrl+C, Ctrl+V de alguém que tentou tirar a nossa campanha, o brilho da nossa campanha do ar, e eu vou respeitar, mas olha só o que eles dizem num dos seus parágrafos aqui, entre tantas aberrações que estão aqui escritas. Entre aspas, nesse contexto, chegou ao conhecimento deste órgão, do Ministério Público,
que o candidato a prefeito de Vitória, senhor Lucínio Castelo de Assunção, aí o meu nome de urna e o meu nome de deputado, Capitão Assunção, estaria utilizando de símbolo e farda da Caixa Alta, Brigada Militar, em seu material de campanha para as eleições. O senhor sabe quanto que ganha um promotor de justiça? A senhora sabe quanto ganha um juiz aqui do Estado do Espírito Santo? Para usarem de Ctrl+C, Ctrl+V e colocar que essa farda aqui que o capitão ostenta, não tirando o brilho, presidente, da Brigada Militar, que eu respeito e conheço todo o segmento da Brigada Militar, que defende diuturnamente a sociedade do Rio Grande do Sul, mas essa farda aqui, promotor, essa farda aqui, juíza, é da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Vocês ganham uma nota para poder fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tem que tomar vergonha na cara. Essa farda é da Polícia Militar. Não façam Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês estudaram, vocês passaram em concurso público para usar de assessores para fazer uma porcaria de um papel como esse? Obviamente eu vou respeitar o meu material de campanha agora, até que a verdadeira justiça seja dada. Vai ser todo assim, censurado, mas é uma vergonha. O povo capixaba precisa saber que você, promotor, ganha uma nota, e você, juiz, doutora Gisele, ganha uma nota para se basear no Ctrl+C, Ctrl+V da Justiça de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Lá é brigada, mas aqui é Polícia Militar do Espírito Santo. Eu não pertenço à Brigada Militar, doutora. Eu vou obedecer, não tem problema não. Vou continuar fazendo. Daqui a pouco eu vou ter que fazer campanha aqui de dentro, fardado. Você vai querer que eu tire a farda aqui? Meu número é 51, Capitão Assunção, candidato a prefeito de Vitória. Quer que eu faça isso? Eu faço. Vai ser uma festa. Mas eu prefiro estar na rua, doutor e doutora, e ganhar justamente. Vou mudar a minha farda para ir nas ruas, botar uma camisa, aquela camisa que o presidente, que vocês não gostam, que vocês fizeram campanha contra. Meu partido é o Brasil, aquele que no dia em Juiz de Fora o presidente tomou uma facada. Vou para a rua até ganhar na justiça legítima o direito de colocar a farda que eu ostento de maneira vitoriosa, que não representa, aprendam comigo, que não representa a Polícia Militar, mas representa o policial militar que fez concurso público, igual o senhor fez, igual a senhora fez, para estar dentro das suas instituições. Eu não represento a Polícia Militar. A farda traz a dignidade e a hombridade de quem por muito tempo integrou as fileiras da Polícia Militar e tirou de circulação muito bandido. Eu jamais passei a mão na cabeça de bandido. Vocês não são dessa época, vocês são vaselina, gostam de passar a mão na cabeça de bandido. Eu não passo a mão na cabeça de bandido. Repare que nesses últimos dias Vitória está diante de um caos. Se eu já fosse prefeito de Vitória, eu daria um jeito rapidinho nessa bandidagem. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Carlos Von, são 4h33. Deputado Carlos Von? Não respondendo. Eu quero agradecer aqui a audiência dos telespectadores que nos assistiram hoje. É 3.2 o número do nosso canal, né, Patrícia? 3.2, né? Puxa, tá chique, hein? Parabéns aos funcionários que fazem da Casa de Leis aqui um lugar aprazível para os telespectadores que estão em casa também. Ao cinegrafista, a Tamires, cinegrafistas, né? Tamires, Clebinho, o Guga Prates, Alexandre, Lisandro e a Ellen. O corte, supervisão, Charles Escárdua, o Jasson Campos. O som, Matheus Meneghel, Newton Gomes, o Niltinho. Newton Gomes, lembrei. Grande Newton Gomes, Niltinho. Em homenagem ao Newton Gomes? É? É o filho? Ah, rapaz, você é o Niltinho, grande amigo. Tô velho, hein, quando eu vejo um negócio desse. Trabalhei com seu pai. Que joia, né? Que bom, graças a Deus. Velho não, experiência. Vou mandar um abraço também especial para a segurança, sargento Marcos também, né? Washington Maia, Luiz Ornelas,
Patrícia Ana Paula Wellington Silva. Polícia Militar, capitão Betzel. Foi? Nas atas, Karina e Ediene Benfica. Taquigrafia, Mônica Paz, a Mônica Médici, Luciano, Alessandro, Natasha e a Fabiana. Fabiana, dá certo. Procurador Ricardo Benetti. É isso? Ricardo Benetti. E o Vinícius Oliveira. Diretor de TI, o meu amigo Dorimar Mandato. Também painel Alan Lírio. Painel Supervisão Luciano Barbosa. Diretor de plenário Marcos Fardim. Secretários Eduardo Casagrande, Ferão. Estive lá na terra que o Eduardo Casagrande tem parentes, lá em Tarana. Muito bom. Seu nome é forte lá, viu, Eduardo? Margot também, Devos, minha amiga Margot. E agora a Lenise, né, os repórteres Lenise, o Vanderlei. E para encerrar, eu vou passar para a Patrícia, minha querida amiga Patrícia Bravin. Mas antes a gente tem que fazer aquele encerramento padrão. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, queridos telespectadores e amigos e deputados e deputadas, convoco os senhores e as senhoras deputados para a próxima, que será ordinária, virtual, híbrida, virtual e presencial, como estão acontecendo as nossas sessões, né? Amanhã às 3 da tarde, para a qual designo, expediente, o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, claro, exceto as matérias votadas hoje. Às 4 horas e 35 minutos desta segunda-feira de muito calor, está encerrada a sessão. Use máscara. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira e hoje foi aprovado requerimento para tramitação em regime de urgência de projeto do Executivo que isenta do ICMS o imposto sobre circulação de mercadorias as doações feitas à Justiça Eleitoral de produtos utilizados para a prevenção à Covid-19. E também, na sessão de hoje, começou a tramitar projeto de autoria do deputado Adilson Espíndola, que institui a Semana para a Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva de alunos com necessidades educacionais especiais. Continue com a nossa programação. Mais informações sobre o trabalho da Assembleia Legislativa e das sessões ordinárias você tem nas nossas redes sociais e mais tarde no Jornal Panorama às 10 da noite. Continue com a gente, TV Assembleia, mais perto de você.